Fala pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre as plantas que podem ser plantadas diretamente na água e dar algumas dicas aí de cuidados aí, beleza? Então segue no vídeo. Então pessoal, antes vou começar agradecendo aí quem está se inscrevendo no canal e pedir aí para quem não foi inscrito ainda, se inscreva. Quem não deu o like aí, já dá um like no vídeo aí para ajudar. Então vamos pro vídeo. Então pessoal, eu vou falar aqui um pouco de plantas que podem ser plantadas em jarro de flores, né? E não tem problema de ficar com a raiz diretamente na água. E vou dar mais alguma opção dessas bolinhas de gel. E vou falar o modo de adubação também, beleza? Então vamos começando aqui falando sobre essas plantas, né? São várias plantas que podem fazer esse procedimento. Só tem que tomar cuidado com a planta que não aguenta esse tipo de situação, né? Então é bom dar uma pesquisada antes. Aqui eu vou falar alguns aqui, mas vai faltar alguns aí, porque são bastante plantas. São mais de 20 plantas que tem essas possibilidades aí. Então eu vou mostrar as que eu tenho aqui, e para quem gostar aí da ideia, né, já fica uma noção aí das plantas que pode ser usada, né, que eu já vou estar mostrando aqui. Então vamos lá, a primeira delas é a espada de São Jorge. Bastante gente conhece, é uma planta bem resistente. Ela aguenta tanto local seco quanto essa água direto na raiz. É uma planta muito resistente, fora as superstições dela, né, tem gente que gosta muito dela pelo fato dela ter para quem acredita nessa superstição, né, de proteger o ambiente, de tirar o mal olhado, né. E tem também aqui a cingônia. Ela é muito usada em parques, ela preenche muito, ela é usada bastante com forração em lugares de sombra, né. E é uma planta que muito vigorosa também, cresce bastante. Dependendo do tamanho do local aí que ela for colocada, vai ter que estar podando de vez em quando, né? Mas não tem muito segredo também a poda. Pode manter ela do tamanho que quiser, que é uma planta muito boa. Vai enraizar muito fácil na água. E tem também aqui o clorofito. Só o interessante aqui é usar o clorofito de sombra, que ele vai aguentar mais. As raízes dele armazena bastante água, são as raízes bem grossas. E aí, para saber qual clorofito que é de sombra, é só ver aqui a coloração das folhas dele. Ele tem essa coloração verde no meio e branco nas bordas das folhas. O clorofito de sol já é o contrário, ele é branco no centro e verde na borda da folha. Então tenta escolher esse aqui que é de sombra, que ele vai se adaptar bem melhor no interior da casa aí, no jarro de água, né? E também tem o bambuzinho da sorte, né, que é bem conhecido. Tem ele na cor variegata, que a folha dele fica parecendo com essa aqui, é um rajado de branco, é bem bonito também. E são tudo plantas que pode tirar só a muda aqui, pessoal, igual aqui tá com raiz, mas pode ser a planta sem a raiz aqui e colocar na água, que tá ótimo, já vai enraizar muito bem também. E aí eu vou dar uma opção aqui também, pode colocar diretamente na água, né? Quando colocar na água, tenta colocar a água até a terceira parte da planta. 1/3 da planta tem que estar coberto com a água, beleza? Senão não vai ser o suficiente para manter ela hidratada. E aí tem uma opção também de bolinhas, que é essas bolinhas de gel aqui, ó. Na verdade é uma bolinha de hidrogel. Você acha em qualquer casa qualquer garden aí, né? Qualquer casa que vende planta aí, é bem fácil de encontrar ela. São as bolinhas, tem bastante colorida também. Essas daqui são transparentes, né? Tem elas de várias cores também. Pode misturar as cores aqui, fica bem legal para brincar bastante com as cores dela aí. Ela vem pequena no pacotinho, então é só colocar na água e esperar aí mais ou menos umas 8 horas que ela vai inchar. Ela vai ficar mais ou menos umas 10 vezes o tamanho dela. E aí você vai fazer esse mesmo procedimento quando for usar ela aqui, colocar até 30% da planta, mais ou menos igual tá aqui, ó. A planta tá mais ou menos dividida em 3 partes aqui, e eu preenchi uma com elas. Elas com o tempo elas vão murchando, mais ou menos uma semana. Elas dão uma murchada aí, tem que fazer o mesmo processo, hidratar ela de novo e colocar aqui de novo. No caso da água também, quem for usar só a água, é bom colocar 2 gotinhas de água sanitária para evitar o apodrecimento também das raízes da planta, e para essa água durar um pouco mais. O interessante é trocar ela uma vez na semana. Então, no caso dessas bolinhas aqui, pode trocar aí de 2 em 2 semanas, né?
É bom tá lavando essas bolinhas de vez em quando, né? Trocando a água dela. E no caso da adubação dela, né? Como elas vão ficar diretamente na água aqui, já não vai poder ficar usando aquele adubo granulado, né? Que geralmente a gente usa em plantas que estão no chão ou em vaso com terra, né? Então aqui a adubação, tem que preferir aqui a adubação foliar, porque ela não vai ser muito interessante com a cor. Tem adubação líquida também, pode colocar um pouquinho na água, mas aí tem que calcular muito bem, porque a adubação líquida geralmente é bem concentrada, geralmente é uma tampinha para 1 litro d'água. Então, como aqui a gente não coloca, né, dependendo do tamanho do vaso aqui, por exemplo, deve ter umas 150 ml aqui. Então, e no caso das bolinhas ainda é pior ainda, né, que não vai ter como diluir essa adubação líquida, né? Quando for só água, dá para diluir, né, mas tem que tomar cuidado com a proporção, porque o adubo líquido, como eu falei, ele é concentrado, então 100 ml aqui vai dar menos de uma tampinha, então vai ter que calcular aí metade de meia tampinha, né? Então o interessante é fazer essa adubação foliar mesmo, sempre manter as folhas limpas, né? Tem produto aí já próprio, tem um óleo próprio para limpeza de folhas assim de planta de interior, então é uma opção bem legal. Então essas foram as dicas de hoje aí. Se ficou alguma dúvida aí, se eu tiver esquecido de falar alguma coisa aí, pode deixar no comentário aí que eu vou estar respondendo. Deixa o seu curtir aí, e quem não for inscrito, se inscreva no canal e até mais. Valeu!